Uma boa tarde a todos, seja muito bem-vindo ao nosso canal Notícias Top. Aqui no Notícias Top você fica sempre muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília. A notícia que eu vou trazer para vocês é algo inacreditável que Luiz Inácio Lula da Silva falou do nosso presidente, mas que teve repercussão em plenário. Sim, seu filho Eduardo Bolsonaro, em plenário, resolveu rasgar o verbo sem papas na língua e sem filtros, mandou toda a verdade. E aqui no nosso canal, aguarde que eu vou colocar esse áudio para vocês do plenário de Eduardo Bolsonaro, aonde ele manda a verdade, deixa petistas desesperados. Ainda citou seus colegas de Câmara, aqueles esquerdistas que fez eles ficarem sem fala diante dessas declarações de Eduardo. Com certeza vocês vão ficar estarrecidos com este áudio. Já já, aguarde. Realmente, Lula só pode estar de brincadeira. Lula culpou o nosso presidente de coração, Bolsonaro. Eu falo presidente porque ele é presidente do meu coração. Se também ele é seu presidente, deixe aqui nos comentários. Lula culpou Bolsonaro por dívidas de Cuba, Venezuela com BNDES. O que Bolsonaro tem a ver com isso? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT culpou o ex-chefe do executivo Jair Bolsonaro pela inadimplência de países como Cuba e Venezuela com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Na declaração feita durante a posse de Aloysio Mercadante como novo presidente do Banco de Fomento Estatal na segunda-feira, Lula também afirmou que agora em seu governo os países irão pagar a dívida. Como, né? Olha essa fala de Lula, que absurda. E logo depois, fique aqui comigo até o final, que vou colocar sem filtros o áudio de Eduardo Bolsonaro, aonde ele já começa detonando Lula e sem papas na língua. Agora, como prometido para vocês, escutem esse áudio de Eduardo Bolsonaro e tirem suas próprias conclusões. Nós temos 3 projetos de resolução a serem apreciados. Obrigado, decreto legislativo. Obrigado, presidente. Primeiro, fora Lula, né, Cristoneto? Não é assim que tem que começar? Fazer o trabalho de casa aqui. Eu trago aqui a notícia do Estado de Minas, prezado delegado Ramagem. Seja bem-vindo a essa casa. Aquele lado da esquerda ali não vai gostar muito do senhor, não, mas a gente está adorando. Lula afirma que calote de Cuba e Venezuela no BNDES é culpa de Bolsonaro. Petista destacou que Bolsonaro deixou de cobrar, olha só, ele esqueceu de cobrar, Gilvan, os países em dívida para que pudesse ter a narrativa de culpar o governo Lula posteriormente. Coitadinho! Ele emprestou em 2010 para a construção do Porto de Mariel em Cuba, com prazo de financiamento de 25 anos, prazo de equalização de taxa de juros de 25 anos, percentual de cobertura de 100% para riscos políticos e extraordinário. Para quem não entende de empréstimo, é a mesma coisa. O governo Lula, final de 2010, emprestou para Cuba como se estivesse emprestando para a Suíça. É isso que eles fizeram. Aí agora Cuba não paga, deixou a garantia de pagamento em charutos. Matéria da CNN, para não dizer que é blog de direita, né? Que quando a notícia é ruim, eles falam que é blog de direita. CNN, 28 de janeiro de 2022. Documento mostra que charutos foram garantia de Cuba ao BNDES. Queria o quê, Lula? Que a gente fosse mandar as Forças Armadas pegar charuto em Cuba? Porque você não sabia que eles eram caloteiros? Documentos obtidos pela CNN confirmam a acusação feita pelo presidente do BNDES, Gustavo Montesano, de que o Brasil aceitou charutos cubanos como garantia para o empréstimo bilionário para a construção do Porto de Mariel em Cuba. Meu Deus do céu, tem gente que votou nesse cara ainda acreditando que ia ter cerveja e picanha. Não vai ter cerveja, não vai ter picanha, mas vai ter muito desemprego, pode ter certeza. Porque eles estão repetindo a dose. O Lula, na verdade, é a Dilma 2.0. Ele anunciou que a primeira obra dele vai ser onde? Na Argentina. E eu vou dar uma chance para você adivinhar qual banco que vai financiar essa obra na Argentina do gasoduto. O BNDES. A gente vai dar oportunidade a esses ladrões. A gente não, porque eu não votei em corrupto, né? Essa culpa eu não levo comigo, não. Eu votei na pessoa honesta, Jair Bolsonaro, que tem R$0, nenhum escândalo de corrupção na conta dele.
Mas, enfim, só lembrando aqui que talvez a gente vai acontecer aqui igual aconteceu em 2018, quando essa casa teve que aprovar 1,1 bilhão de reais porque o Brasil, para pagar empréstimos, né, da Venezuela e Moçambique, porque ficamos na posição de fiador desses caras. Esses caras são malucos. É uma quadrilha do Foro de São Paulo que vai voltar a assaltar o Brasil. É uma questão de tempo, presidente. Para concluir, mais 30 segundos, por favor. É uma questão de tempo. Muito obrigado pela tolerância, presidente Pompeu. É uma questão de tempo para que as malas de dinheiro voltem a rodar. Eles não têm condição nenhuma de fazer controle disso. E se você está achando que vai ter picanha para você, sinto lhe informar, mas essa picanha vai para Cuba, Venezuela e Argentina. Você vai estar aí na fila do osso. Muito obrigado, presidente. Fim o golpe final, Eduardo Bolsonaro se reporta aos seus colegas de Câmara esquerdistas, aqueles deputados de esquerda, e mandam a real, percebam. Senhor presidente, um minuto rapidamente. Eu estou vendo muitos deputados do PT subir a tribuna para falar sem anistia, sem anistia. Se eles realmente tivessem preocupado com tanto crime e corrupção, não teriam apoiado a retirada da cadeia do maior criminoso desse país, que é o atual presidente da República. E eu gostaria de perguntar para eles, né, sem corrupção, vão correr atrás do triplex? Vão correr atrás da punição do sítio de Atibaia, das obras da OAS, o Porto de Mariel em Cuba? Então essa balela aí, ela tem que acabar. Petista, quando não está roubando, está mentindo. E o Jair Bolsonaro é o terror deles. Jair Bolsonaro não tem R$1 envolvido em escândalo de corrupção. Talvez o único crime que ele cometeu foi não deixar essa quadrilha ter roubado. E daí, todo o esforço monumental para as eleições terem sido do jeito que foi, né? Para retornar ao sistema o maior bandido da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, presidente. Já peço que você compartilhe muito esse vídeo, comenta, deixe o seu joinha para que mais pessoas possam ser alcançadas e assim não venha morrer a direita no nosso Brasil. E também não esquece de deixar aqui se Bolsonaro é o presidente do seu coração.